Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 160ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, boa noite. Vereadora Mônica, boa noite. Colegas vereadores, colegas de trabalho desta casa, público presente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Ata da 159ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizado no dia 8 de agosto de 2016, às 18 horas, no plenário de Santana de Araújo, sob a presidência da vereadora Rosane Ribeiro Machado. Aos 8 dias do mês de agosto do ano 2016, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz, com a presença dos vereadores Adair Antônio Loser, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Ervaldo Santana Almeida, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Anol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Brueto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Coser. A senhora Presidente declarou abertos os trabalhos, convidou o segundo secretário a fazer leitura da ata da sessão anterior, que foi colocada em discussão. A senhora Presidente declarou aberto. A senhora Presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º, artigo 88 do Regimento Interno. O primeiro secretário fez a leitura constante do pequeno expediente. O vereador Fábio Neto da Silva requereu a convocação do secretário de Administração, Desenvolvimento Econômico e Planejamento para esclarecimento sobre o projeto de lei número 026, 027 e 028 de 2016 e ao Executivo Municipal em relação dos veículos que necessitam de serviço de plotagem e a arte a ser utilizada, que colocado em discussão e votação, foram aprovados. No grande expediente, não houve vereador inscrito. Na fase da liderança, nenhum vereador líder se pronunciou. O primeiro secretário fez chamado dos senhores vereadores. Havendo número legal, passou-se a ordem do dia. A senhora Presidente fez a comunicação em pauta. O projeto de lei número 045 de 2016, de autoria do Poder Legislativo, e o projeto de lei número 031 de 2016, de autoria do Poder Executivo, foram encaminhados às comissões. O vereador Fábio Neto da Silva requereu inversão de pauta para iniciar com a constituição de Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que, colocada em votação, foi aprovado. A senhora Presidente, respondendo às questões de ordem suscitadas na sessão anterior, informou que decidiu por seguir a decisão proferida no agravo do instrumento que determina a tramitação do processo 393/2016, em observância à ritualística prevista no artigo 10 e 15 da Resolução 609/2004. Dando cumprimento à decisão judicial, convidou-se o vice-presidente vereador Alexandre Ferreira Manhães para fazer a releitura da denúncia por quebra de decoro parlamentar, constante no processo CMA 393/2016 e exibição de laudo acostado à denúncia. Ato contínuo, procedeu com o sorteio de 3 vereadores para compor a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, ficando constituída pelos vereadores Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Gênison Rampinelli Leco e Ervaldo Santana Almeida. Em primeiro turno, foi aprovado o projeto de lei número 068 de 2015, com o substitutivo e as emendas aditivas e modificativas com os respectivos pareceres. Votando contrário ao projeto, os vereadores Fábio Machado, Lúcio Anol, Renato Pereira Sobrinho. E contrário aos pareceres do projeto, o vereador Fábio Neto da Silva. O projeto de lei número 024 de 2016 foi aprovado com unanimidade. O veto à emenda aditiva número 03 de 2016 e ao projeto de lei número 014 de 2016 foi aprovado com 11 votos sim. Votando contrário, os vereadores Adair Antônio Loza, Alexandre Ferreira Manhães, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Lúcio Anol e Renato Pereira Sobrinho. O projeto de lei número 032 de 2016, com a emenda supressiva, foi aprovado com os votos contrários dos vereadores Alexandre Ferreira Manhães, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Lúcio Anol e Renato Pereira Sobrinho. O projeto de decreto legislativo número 115 de 2016, aprovada com ressalva, as contas da Prefeitura Municipal de Aracruz, referente ao exercício 2012, de responsabilidade do senhor Ademar Coutinho Deves, com 17 votos sim, foi aprovado. Em segundo turno, foi aprovado o projeto de lei número 040 de 2016, com emenda modificativa e com os respectivos pareceres. Na fase das usar o uso da palavra os vereadores Renato Pereira Sobrinho e Fábio Machado. Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente deu por encerrado o trabalho, convocando os senhores vereadores para a próxima. E para constar, eu, José Gomes dos Santos, primeiro secretário, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno,
Fiscalizei a elaboração do presente ato, que após lida e aprovada, segue assinada. Presidente. Em discussão a ata. Senhora presidente, para retificar, gostaria que constasse na ata hora lida pelo senhor segundo secretário os questionamentos que foram debatidos na sessão precedente, e eu faço aqui as pontuações e gostaria de colocar a discussão do plenário. Primeiro item, gostaria de retificação da ata: falta de resposta do Executivo à solicitação do pedido de informações que foi solicitado por Vossa Excelência ao Executivo, e até o momento da votação do projeto 068 não se fez constar do projeto. Então, eu estou embasando o meu requerimento com o artigo 22, inciso 21 da Lei Orgânica.Esse é o primeiro item. O segundo item, senhora presidente, foi quando, de discussão do mérito do projeto, eu levantei a questão da Lei 3.143 de 2008, que trata do nosso PDM, inobservância do artigo 44, que são aqueles percentuais de 35% que são obrigatórios o empreendedor destinar ao Executivo. O terceiro item também que eu trago para a retificação de ata é a ausência da lei ordinária encaminhada de autoria do Executivo para desafetar as áreas que hoje serão objeto de análise através do 068/2015. O quarto requerimento, senhora presidente, senhores vereadores, também que faça constar na ata não manifestação das comissões de Constituição, Justiça e Finanças quanto ao mérito das emendas apresentadas em plenário, também consubstanciado no artigo 43 da Lei Orgânica, artigo 58 e 59 do nosso regimento interno, que, quando colocar em votação, eu solicitei que as comissões fizessem de forma fundamentada para que tivéssemos a garantia, a discussão da legalidade, juridicidade e interesse público. E também trago aqui para a inclusão de ata o não acolhimento do requerimento do plebiscito, que foi apresentado pela instituição COSPAR, consubstanciado também no artigo 6º, 22, inciso 26 da Lei Orgânica. E, por último, quando também da discussão do mérito do projeto, verificamos a presença da força pública, e eu até solicitei a Vossa Excelência que trazia constrangimento para casa a presença da força pública dentro do plenário desta casa, em detrimento do que prescreve o artigo 20, inciso 3º do Regimento Interno, que fala da Polícia Legislativa, que nós temos que ter a Polícia Legislativa para garantir os trabalhos, e não precisando da força pública para esse fim. Então, esses são os itens que nós gostaríamos de incluir na pauta. Na ata. O pedido do requerimento do vereador. Tem que falar, vereador, naquela resposta. Na primeira, quando fala que tem da resposta, que não tem resposta, foi repetido novamente. Eles já tinham feito aquele, mesmo considerando que o Ministério Público tinha feito, que eu pedi, que não estava ainda dentro do processo, mas lá atrás já tinha realmente, foi por isso que eu dei essa resposta. Já tinha uma resposta contemplando antes, mas eu refiz de novo e botei dentro do processo. Os 3 questionamentos que o senhor fez na sessão também foi respondido pela administração e contempla hoje dentro do processo. Então, a ata, pelo que está ali, foi feita na íntegra, mas o pedido de Vossa Excelência é regimental, vou botar em discussão e em votação. Só para explicar, senhora presidente e senhores vereadores, a ata é o resumo do que acontece na sessão, é a forma, tudo que acontece aqui. Então, esses itens que estão sendo apresentados por este vereador são nada mais do que o que aconteceu. Só gostaria que constasse na ata... Ela é feita na íntegra, vereador. Se Vossa Excelência entender que não é cabível, deixa o plenário decidir. Com também certeza. gostaria também de, já fica o pedido de inclusão. Até porque, senhora presidente, é possível que tenhamos que sair da esfera do legislativo para buscar os nossos direitos, os direitos da sociedade, através do Poder Judiciário. Então, essas questões que são requeridas nesse momento podem ser objeto de análise depois do instrumento jurídico necessário, que nós poderemos ou não proceder e buscar. Eu sei que eu tenho dito aqui que as matérias interna corporis nós temos que decidir aqui. Não é bom buscar outros poderes para decidir o que tem que ser feito dentro do nosso poder.
tendo em vista, trata-se de poderes independentes. Mas só gostaria que constasse, se a casa entender que não é possível constar na ata, não há problema nenhum, porque o requerimento já foi feito neste momento. Em discussão, o pedido do vereador. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestam. Foi aprovado. Foi rejeitado o pedido do vereador. Em votação, a ata. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestam. Encaminho o voto contrário à ata, tendo em vista a negativa da inclusão dos requerimentos. Fica com voto contrário do vereador Fábio Neto. Convido o primeiro secretário a fazer a leitura do pequeno expediente. Senhora presidente, colegas vereadores, vereadora Mônica, público presente, boa noite a todos. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Brasília, 18 de julho de 2016. Favorecido, Prefeitura Municipal de Aracruz. Valor total, R$ 82.310. Só isso, senhora presidente. Passamos ao grande expediente. Com a palavra o vereador Renato. Senhora presidente, vereadores, vereadora Mônica, público presente, boa noite. O que me traz à tribuna é justamente o processo número 68. Na sessão passada houve um tumulto e eu não consegui nem sequer discutir o projeto, quando o projeto estava em discussão. E o que me traz aqui é justamente o projeto sobre a alienação de imóveis. A forma que está sendo feita. Tem diversos imóveis. Alguns imóveis, dependendo da situação que for analisada com a sociedade, com os vereadores, talvez entraríamos em um consenso que poderíamos vender para fazer uma outra obra, que se quer, num bairro, um prédio público, para atender o cidadão com melhor qualidade. Entendo, dependendo do análise, poderíamos entrar em um acordo, mas da forma que está sendo conduzidas as coisas, sou totalmente contra, e não é agora que sou contra, não, sou contra desde que esse processo apareceu. Para vocês terem uma certeza, todo projeto aqui que não agrada o povo, eu sempre fui contra, a grande verdade é essa. Então, na sessão passada, não tive a oportunidade de me explicar, como já falei, vem falar aqui agora. Essa área que está sendo vendida é uma área de grande importância, gente, para a creche, para a escola. Eu não posso aqui ser omisso, deixar as coisas sendo passadas para entrar no leilão. Se o cidadão que acreditou em mim, que votou para mim, é o cidadão que precisa do colégio, é o cidadão que precisa da creche. O Ministério da Educação diz que as crianças de 0 a 3 anos, todos os municípios, até 2025, 50% das crianças têm que estar nas creches. Hoje nós temos até o que comemorar, graças a Deus. Hoje nós temos uma média de 60% a 70% nas creches, nessa fase de idade. Então, eu não preciso esperar 2025 para cumprir o que o Ministério diz. Em 2020, se a gente, com essas áreas nobres, essas áreas boas, nós podemos atingir o potencial de 100%. As pessoas que precisam trabalhar estão livres para deixar seus filhos, creche. Tem pessoas que precisam, não tem condições de deixar o filho com ninguém, precisa de creche de tempo integral. Então, por esse motivo, eu sou contra a venda dessa área e outras áreas que poderão aparecer aqui no decorrer do tempo. Espero que, senhores vereadores, analisem
a questão bem, porque vocês que são vereadores de distrito, eu represento Vila do Riacho, eu represento a sede, eu represento todo municípios, para falar a verdade. Porque o cidadão que votou comigo, ele confia que eu ia defender o direito dele. Esse patrimônio não é meu, esse patrimônio é público. Há 6 meses atrás, chegou um projeto aqui que dizia que permitindo que o município, em caso de necessidade, passasse imóveis para o IPASMA, o Instituto de Previdência. Até aí, concordo, se temos dívida, precisamos do dinheiro no Instituto, para quitar a dívida com o servidor, ótimo, precisamos, às vezes, abrir mão de uma coisa. Naquele momento, para a gente conseguir uma emenda aqui, para tirar o parque de exposição, que é de uma grande necessidade para a população, todas essas categorias, inclusive hoje os eventos que estão sendo realizados lá, o recurso está indo para o hospital, para salvar a vida, medicamentos, atendimentos em geral. Então, isso, naquele momento, tivemos até dificuldade para aprovar essa emenda, mas graças a Deus conseguimos pedir aqui, ó, os companheiros conseguiram 6 assinaturas de imediato e depois, graças a Deus, vocês, vereadores, foram conscientes, vocês todos assinaram. Naquele momento, vocês fizeram um ato de extrema importância para a população, para quem nos elegeu. Então, hoje, estamos opostos. Naquele momento, era para o projeto passar imóveis para o Instituto de Previdência, como o vereador Fábio citou na sessão passada. Hoje, projeto da venda de imóveis, começando por essa área e não sei aonde vai parar. Então, eu quero deixar aqui bem claro, eu não concordo com o projeto, já estou dando a minha opinião, o meu voto é contrário a esse projeto. E vocês fazem análise aí do como vocês acharem que deve fazer. E, infelizmente, é um projeto que eu vejo que traz prejuízo ao cidadão, prejuízo para o município. Você está vendendo as coisas num momento de crise, vai vender barato, e depois, se quer precisar construir uma creche, vai comprar caro. Eu gostaria, alugar. Gostaria, vereador, de pedir, por gentileza, no nosso artigo 182, qualquer cidadão poderá assistir às sessões da área a que for destinada, desde que guarde silêncio e respeito, sendo compelido a sair imediatamente do edifício, caso perturbe os trabalhos com aplausos ou manifestações de reprovação e não atenda à advertência da presidência. Esse é o regimento interno, é o que está falando. O vereador acabou de reclamar aqui em plenário, que ontem ele não conseguiu votar como ele gostaria de votar e não conseguiu fazer por causa desse motivo, vereador. E hoje, pelo jeito, não vai ser diferente, mas gostaria de deixar registrado o meu pedido aos senhores. Pode continuar, vereador. Então, senhores, é o que eu tenho para falar nessa noite, é uma apelação aqui de última hora, que vocês fazem uma análise, o meu pensamento é esse, e estou consciente do meu voto contrário ao projeto de alienação de imóvel. Boa noite a todos. Convido o primeiro secretário. Não, desculpa. Passamos para a fase das lideranças. Com a palavra, o vereador José Gomes dos Santos. Com a palavra, o vereador Carlos Alberto Loureiro. Dispensado. Com a palavra, o vereador Romildo. Com a palavra, o vereador Renato Pereira. Boa noite a todos novamente. O que me traz aqui à tribuna agora, eu quero fazer um agradecimento ao presidente do PRP estadual, senhor Marcos Alves, que resistiu tudo quanto foi tipo de pressão e não entregou o partido
na mão daqueles que ameaçaram tirar o partido de mim. As pessoas, todos, como tentaram tirar mais uns 3 partidos aí, e as pessoas me perguntavam: e aí, Renato, diz que o partido sai da sua mão. A minha resposta era o seguinte: eu confio em Deus e acredito nas pessoas. O presidente me deu garantia que, enquanto a caneta estiver na mão dele, o partido não sai da minha mão. Como não saiu, Deus me honrou. Há pouco tempo atrás, estava em uma seca aqui, estava um tempo seco, eu tive o prazer de falar que Deus mandava chuva. E não passou pouco tempo, a chuva chegou, ajudou nós que estávamos com um momento difícil. E naquele momento, daquela pressão psicológica, atrapalhando os planos da gente tudo, pressão de tudo quanto é lado, pessoas andando nas ruas, nos bar, dizendo que o partido saía, pessoas que só pensam no mal, dizem que pensam no bem, mas comemorando que o partido sairia da minha mão. Mas eu tenho para dizer para vocês nessa noite: o Deus me honrou mais uma vez. Muito obrigado e graças a Deus. Convido o primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. ADI Antônio Loza. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Ervaldo Santana Almeida. Fábio Machado. Presente. Fábio Neto da Silva. Presente. Gênicio Rampinelli Leco. José Gomes dos Santos, presente. Lúcio Zanol. Presente. Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Broeto. Rosane Ribeiro Machado. Presente. Valmir Coser. Senhora presidente, presente os 17 vereadores. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Comunicação da pauta em plenário. Votação em primeiro turno. Projeto de lei 031, que autoriza repasse do valor para a Prusava, Associação dos Produtores Rurais e Pecuaristas de Santa Rosa e Comunidades Vizinhas. Autor, Poder Executivo Municipal. Votação em segundo turno. Segunda proposição. Projeto de lei 068-2015, com substitutivo e emendas. Autoriza a alienação de imóveis do patrimônio municipal. Autor, Poder Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Terceira proposição, projeto de lei 024/2016, que revoga as leis número 3.491, de 5/10/2011, e suas alterações. Lei número 3625, de 23/10/2012, lei número 3724, de 14/10/2013, e lei número 3.854, de 15/10/2014, e número 4010, de 4/12/2015, que dispõe sobre a Bolsa Treinamento para Guarda-Vidas. Autor, Poder Executivo Municipal, quórum, maioria simples. Quarta proposição, veto à emenda aditiva do projeto de lei 014/2016. Razões do veto à emenda aditiva. Autor, Poder Executivo Municipal, quórum, maioria simples. Quinta proposição, projeto de decreto legislativo 115. Aprova com ressalvas as contas da Prefeitura Municipal de Aracruz, referente ao exercício de 2012, de responsabilidade do senhor Ademar Coutinho Devens. Autor, Comissão de Finanças. Quórum, 2/3 para rejeição. Votação em primeiro turno. Projeto de lei 031. Que autoriza o repasse de valor para a Prusava, Associação dos Produtores e Pecuaristas de Santa Rosa e Comunidades Vizinhas. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 031. Senhora presidente, só para discutir com a Comissão de Constituição e Justiça, se não há nenhum óbice no repasse das verbas horas solicitadas, tendo em vista que prescreve a lei eleitoral, no seu artigo 73, parágrafo 10º, que fala que no ano eleitoral não pode repassar verbas. Só que dessa essa informação, se não há nenhum óbice, para que possamos votar. Você está perguntando da Comissão de Justiça? É, para discutir. Quer que suspenda a sessão? Não, só se entenderam que não há nenhum óbice, nós vamos votar favorável.
Já encaminho meu voto favorável se não tiver nenhum óbvio. Já estava previsto, vereador, no início do ano já estava o projeto em andamento da prefeitura, antes do período eleitoral. Já tinha feito a vontade do projeto. Então, encaminho meu voto favorável, senhor Continue em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 031, de autoria do Poder Executivo Municipal. Votação em segundo turno. Projeto de lei 068. Com fundamento no artigo 83 do nosso regimento interno, eu formulo questão de ordem. Pode fazer, vereador. Senhora presidente, o presente projeto é de iniciativa do Executivo e ele traz no seu conteúdo, lá em 2015, alienação de inúmeros lotes. Posteriormente, o Executivo traz a esta casa um substitutivo ao presente projeto, retirando alguns lotes, permanecendo outros. Pois bem, como é iniciativa privativa, agora, na sessão precedente, nós temos aqui, constantes folhas 301 e 302, duas emendas, uma modificativa ao substitutivo do projeto de lei 068/2015 e uma aditiva ao substitutivo do projeto de lei 068/2015. A minha preocupação, senhora presidente, desde já estou apresentando a questão de ordem fundamento 83, todas as dúvidas na aplicação disposta no regimento, que são a votação, discussão e votação, pode ser resolvido em questão de ordem. E aqui diz o seguinte: as questões de ordem claramente formuladas serão resolvidas definitivamente pelo presidente, imediatamente ou dentro de 48 horas. A minha fundamentação, ela é baseada no artigo 110 do nosso regimento, que diz, seção 4 das emendas. Emenda é a proposição apresentada como acessória de outra, podendo ser a quarta, modificativa, a que altera a proposição principal sem modificá-la substancialmente. Modificativa é que altera a proposição principal sem modificá-la substancialmente. Este projeto, ele já recebeu um substitutivo do Executivo e agora vem uma emenda modificativa da Casa, alterando substancialmente o que pretende o Executivo. Retira tudo, deixa só um lote. Então, minha questão de ordem, quando lá atrás, na sessão anterior, que eu solicitei o parecer jurídico, para que dissesse se essas emendas são possíveis de tramitar, nós não recebemos ajuda, né, naquele momento, porque não tinha nenhum parecer. Então, eu formulo essa questão de ordem, mais uma vez, solicitando que a Casa, a Procuradoria, diga, é possível apresentar emenda modificativa. A outra emenda, a aditiva, o que diz o teor, o conteúdo dela? Fica incluído no artigo 1º do substitutivo do projeto de lei 068, autoriza a alienação de imóveis do patrimônio municipal, o seguinte parágrafo. Artigo 1º, parágrafo único. A alienação dos imóveis descritos no artigo 1º será precedida, anterior, de nova avaliação. Pois bem, se é precedida de nova avaliação, para prosperar tem que ter avaliação. Artigo 17 da Lei 8.666, só para ajudar. Das alienações. Alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, isso é lei federal, será precedida de avaliação. Pois bem, esse projeto, quando chegou a esta casa, o Executivo traz aqui, através da gesto, avaliação patrimonial, todas as avaliações realizadas nos imóveis concernente aos lotes. Se essa emenda que foi aprovada... Feita em 2015, não é isso, vereador? Perfeito. Com essa emenda agora, senhora presidente, senhores vereadores, que altera o artigo, o que nós estamos discutindo? Essa nova emenda, a alienação dos imóveis descritos no artigo 1º, será precedida de nova avaliação, a ser realizada por profissional qualificado, 8 de agosto de 16. Então, ao alterar substancialmente o projeto de lei do Executivo, que, a meu ver,
não é cabível, não sou o dono da razão, nós temos que ter, antes de votar, essa nova avaliação. Vereador. Então, senhora presidente, senhores vereadores, eu formulo neste momento essa questão de ordem que é importantíssima do ponto de vista de constitucionalidade do projeto. Se nós votarmos, está passivo vício claro na votação do projeto, e não pode prosperar. Formula Vossa Excelência, que é destinatária da questão da ordem, a senhora pode decidir nesse momento ou em 48 horas. Se a senhora decidir nesse momento, eu tenho meu prazo recursal. Se a senhora decidir em 48 horas, entendo que não podemos votar esse projeto no dia de hoje. Temos que aguardar a questão de ordem para, sim, se não tiver um problema, até mesmo do aspecto do artigo... Só para ajudar a senhora presidente. O artigo 87. O recurso deve ser interposto por escrito no prazo de 48 horas contado da decisão da presidência. Aí, se conforme for a decisão, poderá esse recurso ser encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça. Vamos suspender a sessão para conversar com a Procuradoria, mas de antemão eu já digo a Vossa Excelência, na minha opinião, em relação a essa última posição, em relação a essa última emenda feita, que eu acho que ela está prejudicada. Do meu modo de ver, os vereadores têm até que votar contrário, na minha posição, porque ela já está dentro do projeto, analisando antes, entendeu? Mas já que vou suspender a sessão, vai para a discussão e eles veem qual é o melhor caminho a tomar. Muito obrigado, A suspensa por 10 minutos.
Dando continuidade aos trabalhos, a emenda, vereador, Questão de ordem. da questão de ordem que Vossa Excelência falou, achamos possível, porque não está aumentando, sim reduzindo. E a emenda 3, os vereadores decidirão na votação. Senhora Presidente, consubstanciado no artigo 86 do nosso regimento interno, dos recursos das decisões do presidente, caberá recurso. Então, eu apresentei duas solicitações. Uma questão de ordem, desculpe, senhor presidente, senhores vereadores, eu apresentei questão de ordem no que concerne a emenda apresentada, a aditiva, que fala da nova avaliação. E também a outra, que é de uma emenda ao substitutivo, que modifica a sua essência nas razões deste vereador, com fundamento no artigo 110. Para que, tendo visto uma questão de ordem, de forma regimental, Vossa Excelência, então, não acata a minha questão de ordem. Isso. Então, eu faço, neste momento, que conste na ata, com fundamento no artigo 87, recurso contra a decisão de Vossa Excelência. E aqui o recurso deve ser interposto por escrito no prazo de 48 horas contadas a decisão, que é neste momento eu tenho até terça-feira para fazê-lo. E depois o artigo 87, ele fala da tramitação, da forma formal do recurso. Então, neste momento, senhora presidente, eu faço um outro pedido, que é a suspensão da votação, da discussão e votação do projeto, até que esse recurso seja decidido. O artigo 6º do nosso regimento interno diz o seguinte: do capítulo 4, das sessões preparatórias e eleição dos membros da mesa. O artigo 6º, textualmente, diz o seguinte: lida a relação nominal dos diplomados, o presidente declarar da Câmara Municipal e de pé, no que deverá ser acompanhado por todos os presentes, prestará o seguinte compromisso. Aqui é o compromisso que nós prestamos no dia 1º de janeiro de 2013. Prometo cumprir a Constituição da República do Brasil, a Constituição do Estado do Espírito Santo, a lei orgânica do município de Veracruz e demais leis. E por aí vai. Então, nesse momento, consubstanciado no 110 e 86, parágrafo único, eu solicito a suspensão da votação deste projeto, porque o que diz o parágrafo único do 86? O recurso não terá efeito suspensivo. O que quer dizer isso? Podemos votar, salvo quando a decisão da presidência de Vossa Excelência versar sobre recebimento de emenda. É o que eu solicitei aqui agora. Nós discutimos emendas. Então, caso em que o projeto respectivo terá sua votação suspensa até a decisão pelo plenário do recurso interposto. Submeto o recurso neste momento, que é regimental, não há necessidade de votação em plenário para acolhimento do recurso, porque foi uma decisão de Vossa Excelência. Então, invocando o 6º, que nós juramos cumprir a Constituição da República do Brasil, do Estado do Espírito Santo e a nossa lei orgânica, que é a nossa Constituição Municipal, eu solicito o adiamento da votação até que o recurso seja decidido. Em discussão, o pedido do vereador de adiamento. Dentro do recurso que ele pediu do artigo 87. Novamente, antes que a senhora coloque em votação, das decisões da presidência cabe o recurso ao plenário. Parágrafo único. O recurso não terá efeito suspensivo, salvo quando a decisão versar sobre recebimento de emenda, que é o que está sendo discutido, caso em que o projeto respectivo terá sua votação suspensa até a decisão pelo plenário do recurso interposto. Matéria regimental. Não podemos fugir do que está escrito no nosso regimento. Então, o artigo 87 é bem claro, o recurso deve ser interposto por escrito no prazo de 48 horas. Já interpus nesse momento o recurso e apresentarei as razões. De acordo com o nosso regimento, nossa lei orgânica. Está em discussão o pedido do vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O projeto continua em votação. Projeto. Parecer da Comissão de Justiça favorável com substitutivo e emendas. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças também é favorável com substitutivo e emendas. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado.
Em discussão, a emenda aditiva 001 ao substitutivo do projeto de lei 068/2018. A emenda acrescenta 2 parágrafos do artigo 2º, destinado aos recursos provenientes da alienação para o Fundo de Desenvolvimento Municipal e a aprovação pelo Conselho do Fundo de Desenvolvimento para sua aplicação. Continua em discussão a emenda aditiva 001. Só, presidente, já encaminho meu voto contrário às 2 emendas. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado a emenda com os votos contrários, vereador Fábio Neto, Fábio Machado, Lúcio Zanol e Renato. Em discussão, a emenda modificativa 002 ao substitutivo do projeto de lei 068. Pela ordem, senhora presidente, para discutir. Em discussão. A presente emenda, senhora presidente, foi apresentada pelos vereadores na última sessão, retirando boa parte dos imóveis e mantendo os 21 lotes do bairro Jardins. E de igual forma que eu disse na última sessão e volto a dizer, se o prefeito ele vetar esta emenda volta para análise deste colegiado, e se esse colegiado mantém o veto do prefeito, todos os imóveis vão a leilão. Então, se era para apresentar uma emenda neste sentido, eu acho que tinha que ter apresentado um substitutivo, só com os lotes do bairro Jardins, e não apenas uma emenda, porque se o prefeito vetar a emenda e o colegiado mantiver o veto do prefeito, todos os imóveis vão a leilão. Por isso que eu sou contrário à emenda, porque se o prefeito vetar e o colegiado mantiver o veto, todos os imóveis podem ir a leilão. Continua em discussão. Continua em discussão a emenda. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão a emenda aditiva 003. Pela ordem, senhora presidente. Do projeto. Senhora presidente, pela ordem. Eu solicito a retirada e o arquivamento da emenda 3 e 4. Em discussão o pedido do vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. A emenda foi retirada de pauta. Em discussão a emenda aditiva 003 do substitutivo do projeto de lei 68. Pela ordem, senhora presidente. Eu fiz a solicitação da retirada de pauta e arquivamento da emenda 03 e 04. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, substitutivo ao projeto de lei 068 com emendas. Em votação. Para discussão, senhora presidente. Então, senhora presidente, na última sessão, nós tivemos aqui uma fala do nobre vereador Leco, dizendo que ele... de antemão já peço a Vossa Excelência que também coloque em votação a nota recomendatória e premonitória do Ministério Público, como a senhora fez na última sessão. Que a nota recomendatória e premonitória continua dentro do processo. Mas, para a discussão do projeto, na última sessão, o vereador Leco disse que ele arriscaria votar no projeto de lei, tendo em vista que, segundo ele, neste ano, a arrecadação do município teria uma queda de 30%. Não sei se, por estar presente na sessão, o redator, o jornalista do Folha do Litoral, e aí ele traz uma matéria na sexta-feira passada, dizendo o seguinte, vou ler só um trechinho. Nos anos de 2009, o município era o quarto, em 2009 ainda era a gestão Ademar Devens. Em 2009 era o quarto, em 2010 caiu para 5º lugar e em 2011 caiu para 7º. O atual prefeito, ele assumiu o município
em 2013. E o município permanece em 7º lugar, à frente de municípios como Cachoeira, Itapemirim, Colatina, São Mateus, Guarapari, desde 2011, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, eu acho que o jornal ele está errado, porque se falou em queda de arrecadação durante todo este mandato. E está aqui, é matéria, não é invenção, está aqui, é só ler. Não há queda de arrecadação. Então, não há justificativa para votar no projeto dizendo que é queda de arrecadação. Então eu gostaria, senhora presidente, de pedir a sensibilidade do vereador Leco, que disse na sessão passada que arriscaria, por causa da queda de arrecadação, de repensar o seu voto, vereador. Pensa com carinho, a matéria está aqui, é só ler, entendeu? Não é eu que estou inventando, o jornal está aqui, se o senhor quiser ler, pode ler. E para reconsiderar, e peço a Vossa Excelência que coloque a nota recomendatória do Ministério também em votação. Continua em discussão. Em votação. Senhora presidente, para discutir. Na sessão anterior, eu formulei 3 requerimentos e agora recebemos a resposta, né, do Executivo. E eu gostaria de tecer alguns comentários, senhora presidente, que é importante. Fiz 3 e o Executivo responde com relação à alienação dessas áreas no bairro Jardins. Poderá, no futuro próximo, faltar áreas para a construção de escolas, unidades de saúde, áreas de lazer e sede comunitária. Responde que não, as áreas destinadas à implantação de equipamentos urbanos e comunitários não estão inseridas no projeto 68/2015 e permanecerão como patrimônio de municipalidade. Há um contrassenso, porque o item 2, quando fala da alienação com a aprovação do projeto, se refere a reservas previstas no PDM, que os percentuais de destinação de instrumentos comunitários, instrumentos públicos, área de lazer e viários. Então, ele responde o seguinte: os lotes do bairro Jardim, inseridos no PL 068/2015, são aqueles dados como garantia para o empreendedor ao município para garantir a execução da infraestrutura. Pois bem, está dizendo aqui que essas áreas que serão usadas como instrumento público comunitário não fazem parte. Causa uma espécie e até preocupação essa resposta, porque empreendedor nenhum, vereador Beto, vai dar mais do que o 35%. Eles estão dando o que está dentro da legislação do parcelamento do solo. Então, aqui, o que está sendo colocado para alienar, justamente o que sobra para fins dos instrumentos públicos. Então, há um contrassenso nessa informação. E a terceira informação fala com relação à Lei 3.963/2015, que diz respeito ao acréscimo do artigo 57A, à Lei número 3.297 de 20, que reestrutura e pasma, que prevê transferência de bem imóvel para compor seu patrimônio, a fim de abater o valor do déficit atuarial, que sabe-se que é um déficit elevado, que desafetado deverá ser transferido no primeiro momento para o Instituto. Essa lei que nós aprovamos, vereador Alexandre, dizendo o seguinte: como o déficit já está na casa de quase 120 milhões de reais, e o Executivo, dentro da sua paridade, contribuição, e o Legislativo, e o empregado, ou o servidor, dentro das suas funções constitucionais, nós salvamos o parque de exposição e deixamos os demais empreendimentos, ou os demais bens públicos, para que sejam todos reservados para esse fim. Quer dizer, não ter que quebrar o município no futuro. Então, essas respostas que foram apresentadas pelo Executivo causam espécie, até mesmo equívocos por quem assinou, que foi o senhor Gilto Luiz Ferreira, dizendo aqui que não, essas áreas dos jardins não fazem parte do instrumento de ações comunitárias, instrumentos outros para servir a população. Então, quais são as áreas que estão? Os 35% é isso aqui. Os 35% que foram destinados são esses imóveis. Empreendedor nenhum vai destinar, vereador Leco, outro percentual que não seja esse da lei de parcelamento. Ele está brigando para não dar os 35%. Então, eu estou achando que houve um equívoco na resposta, mas eu gostaria também de trazer aqui para a discussão um outro tema importante, que é um inquérito civil proposto pela 2ª Promotoria de Justiça da comarca de Toledo. Pode ser que, mas nós estamos discutindo o problema de Aracruz. Não tem nada Toledo, de Paraná. Mesmo assunto. Mesmo assunto. Então, eu gostaria de trazer a preocupação que foi instaurada naquela cidade, que hoje os olhos de Aracruz se colocam para esse momento.
Hoje, a cidade está preocupada se nós vamos aprovar ou não. Então, gostaria de trazer essa preocupação, porque eu invoquei o tempo todinho constitucionalidade, juridicidade, interesse público, que falta dentro desse projeto para que tenhamos segurança jurídica e aprová-lo. Até porque já vimos aqui os requerimentos, os quais eu respeito a votação, não faço nenhuma crítica e nem posso fazê-lo em razão do que prescreve o regimento, o seu artigo 85. Então, vamos lá. Esse projeto, essa ação, inquérito civil lá de Toledo, a natureza, senhora presidente e senhores vereadores, é apurar a legalidade da construção de casas populares para servidores públicos em área destinada a uso institucional no loteamento naquela cidade, denominado Dúlios. Olha que interesse social fantástico. Era construir casas populares para os servidores. Entretanto, não pode. Por que não pode? Vou externar aqui o entendimento do Ministério Público. Trata-se de inquérito civil. Gostaria da compreensão de Vossa Excelência, que tem algumas páginas para ler, senhor presidente, mas é importante para instruir esse momento de votação. Como sempre, a senhora tem sido muito tolerante. Trata-se de inquérito civil instaurado pela 2ª Promotoria de Justiça da comarca de Toledo, visando apurar a legalidade da construção de casas populares para servidores públicos em área destinada a uso institucional. São essas áreas que são destinadas pelas empresas, empreendedores, ao município, no loteamento definido lá. O referido inquérito civil foi instaurado diante da notícia de que o município de Toledo estaria promovendo a desafetação, é o que nós já questionamos aqui, por que não veio um projeto do Executivo, no primeiro momento, para desafetar as áreas que estão afetadas. Áreas essas que têm definição jurídica. Serve para escola, serve para creche, serve para instrumento de saúde, enfim. Das áreas institucionais, e dando a elas fins diversos daqueles previstos no artigo 4º da Lei 6766 de 79, uma lei federal que dispõe sobre o passamento do solo urbano e da outras providências. Destinação de áreas para instalação de equipamentos comunitários compostos por áreas de saúde, educação, cultura e lazer. Tais áreas desafetadas serviriam para a edificação de residências para os servidores públicos municipais. Nas folhas 14 e 22 foi expedida recomendação administrativa, é a mesma que chegou a esta casa, em 1 de 2008, com o escopo de combater os expedientes que contrariasse a lei no tocante à desafetação de áreas institucionais, com fins diversos dispostos na Constituição Federal e Estadual, bem como na Lei 67679. Diante da recomendação administrativa, Ministério Público, o primeiro registro de imóveis da comarca de Toledo recebeu o expediente e, além de noticiar ao Ministério Público o acolhimento desta, acusou a existência de pelo menos 22 contratos de financiamento de imóvel na planta, nos quais o município de Toledo estaria alienando lotes urbanos, oriundos dos desmembramentos ocorridos nas áreas do uso institucional, pertencentes ao loteamento Dúlios, previamente desafetadas pelo próprio município de Toledo por meio de lei municipal específica. Então, o que nós estamos dizendo aqui, não podemos votar esse projeto porque não houve uma lei municipal específica, vereador Romildo, de desafetação. Tirar uma denominação daquelas, qual é o destino que está sendo dado. O que comprovaria, segundo o senhor oficial de registro, a alteração de finalidade das referidas áreas afetadas. No meu sentido, segundo o ofício do registro de imóveis de Toledo, nas folhas 184.186, acusou integral acolhimento da recomendação administrativa. Aceitaram a recomendação do Ministério Público. E nas folhas 187 e 189, juntou o relatório contendo informações sobre imóveis recebidos pelo município de Toledo, na forma do artigo 22 da Lei Federal, que tiveram modificações ou transferência de sua forma original, ressaltando que alguns deles foram desafetados. Novamente, o inquérito civil fala de desafetar. Isso é sacramentado. Temos que desafetar para alienar. E vendidos, outros apenas desafetados, alguns permutados e outros doados. Segundo a própria oficiala, há imóveis que possuem averbação de desafetação, que continuam na propriedade do município de Toledo. Mais uma vez, nós estamos com o Instituto, vereador Paim, da desafetação. Que, mais uma vez, segundo a própria oficiala, há imóveis que possuem averbação. No registro de imóveis, está lá a matrícula, da matrícula do imóvel, há um gravame dizendo o seguinte: esse imóvel foi desafetado. Não é nem de uso comum,
nem de uso especial. O município de Toledo, nas folhas 34 e 35, após ter sido cientificado da recomendação, afirmou que destinou uma parcela dos imóveis recebidos em doação para a implantação de programas de habitação de pessoas de baixa renda, por meio da desafetação. Sobre isso, argumentou que todas as desafetações foram precedidas de estudo acerca dos equipamentos e estruturas de serviços públicos existentes nas proximidades, tendo realizado, inclusive, audiências públicas para tratar dessas questões, assegurando que tais procedimentos não causaram quaisquer prejuízo. Aqui eu faço um parênteses. Na cidade de Toledo, as audiências públicas foram realizadas e a sociedade aceitou. Não o que ocorreu nessa cidade. Fizemos audiência pública aqui ao lado e a população, naquele momento, foi contra, senhora presidente. Foi contra a alienação dos imóveis. Não aceitou, está registrado em áudio e vídeo. Então, a sociedade não aceitou na audiência pública. Não aceitou. Naquela comarca de Toledo, eles aceitaram. Aqui não aceitou. Então, um dos requisitos, senhora presidente, para que possamos alienar é o interesse público, prévia avaliação e o interesse da sociedade, que está bem definido naquela audiência que eles não aceitaram. Ponto pacífico. Ao passo que o município ressaltou que os parcelamentos do solo urbano da cidade de Toledo são pequenos, motivo pelo qual não entendo necessário implantar em cada um deles uma estrutura pública de saúde, lazer e educação, sob pena de inviabilizar a própria manutenção desses equipamentos. Aqui eu faço até mesmo uma referência ao que eu li agora da resposta do seu secretário. Ele diz o seguinte: não preciso colocar instrumento público de saúde, lazer e educação nos jardins, porque ao lado nós temos outro loteamento. Faça-me o favor. Isso é um absurdo. A cidade está crescendo, nós temos uma economia totalmente diferente. Nós tínhamos a monocultura do eucalipto, hoje nós temos uma economia industrial, vereador Alexandre. Hoje nós temos nossa cidade, ninguém vem na nossa cidade porque a cidade é bonita, vem porque ela é estratégica. Nós temos 4 modais necessários para um grande desenvolvimento da cidade: porto, aeroporto, ferrovia e rodovia. Isso que nós precisamos para a economia ser aquecida. Nós temos esses requisitos necessários. E a cidade cresce. Há 3 anos que nós aqui chegamos, nós tínhamos quantos habitantes? 85. Hoje nós temos 103. Cresceu em 3 anos quase 20 mil pessoas. Por quê? Atraídas por esses grandes investimentos. Então nós precisamos ter esses equipamentos, sim, nos empreendimentos que são instalados. Continuo. Por fim, afirmou que não existe ilegalidade das afetações realizadas, destacando que a eventual demolição de obras já realizadas pela Prefeitura seria inviável, pois haveria necessidade de demolir centenas de casas populares. Diante dos fatos narrados e da farta documentação apresentada, a segunda Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo entendeu pela existência de indícios da ocorrência de desvio de finalidade, eventual prejuízo ao erário público e de desrespeito aos princípios basilares do direito administrativo, solicitando, então, auxílio ao Centro de Apoio Operacional dos Promotores de Justiça e proteção ao patrimônio público. A OAP das Promotorias de Justiça e Proteção ao Patrimônio Público, por sua vez, entendeu o caso em tela trata de matéria afeta à área consumerista, encaminhou esse expediente ao Promotor de Justiça e Defesa do Consumidor. Aí o relatório aí passa a fundamentação. Analisando os presentes autos, tem-se que o presente inquérito civil foi instaurado mediante denúncia de um morador do loteamento Dúlios, que informou que a área doada à Prefeitura de Toledo pela empresa loteadora é o mesmo que está acontecendo aqui neste momento com o bairro Jardins, e que seria de uso institucional, aqueles previstos no nosso PDM, artigo 44, que é uma lei municipal que nós não podemos fugir e não podemos deixar de cumpri-la, que fala das destinações das áreas para esses fins. E que seria de uso institucional, seriam realizadas obras de edificação de casas populares, destinadas aos servidores do município, o que estaria em desconformidade com o disposto nos artigos 4, incisos 1 e 22 da Lei Federal 6766 de 79. Pois bem, conforme se infere dos documentos juntados às folhas 249 e 254, foi celebrado entre a Prefeitura do município de Toledo e a loteadora Habitabem Imóveis Limitado um termo de acordo referente ao loteamento, e que sua cláusula terceira esclarece que os lotes 186 da quadra 060, com área total de 8.267,21 metros quadrados, o lote 281 da quadra 035, com área total de 3.244,04 metros quadrados, e 438 da quadra 032, com área total de 5.528,75 metros quadrados, seriam destinados ao uso institucional da Prefeitura. Trazendo para a nossa realidade, são esses lotes que hoje nós estamos
a discutir, vereador Alexandre, acerca de aliená-los ou não. Mesmo exemplo. Nas folhas 252 e 254, constam as respectivas matrículas dos lotes acima identificados perante o primeiro ofício de registro de imóveis, o que confirma a finalidade institucional dos lotes. A mesma coisa era Cruz. Na folha 255 está identificada a planta do loteamento Dúlios, aprovada pela Secretaria de Planejamento do município, e a menção às 3 áreas reservadas novamente ao uso institucional, no total de 17.040 metros quadrados. Não estou nem falando aqui de áreas, né, a definição de vias, né, ou aqueles do serviço de água, luz, telefonia. Não estou dizendo isso, estou dizendo dos outros. Ocorre que, apesar de haver recebido doação os referidos lotes para uso institucional, a Prefeitura do município de Toledo editou a lei, entre aspas, R, de 18 de 27 de março de 2008, a qual, em seu artigo 2º, dentre outros, promove a, olha só, novamente, senhora presidente, promove a desafetação, autoriza a doação e a posterior alienação dos lotes pertencentes ao loteamento Dúlios. Está vendo como é que funciona? A dinâmica, a cronologia para podermos alienar os imóveis. Primeiro, você tem a definição dos lotes. Esses lotes são definidos para esses instrumentos públicos. Não quer mais, desafeta. Diz, ó, não serve para a escola, não serve para a unidade de saúde. Então, podemos fazer o quê? Caminhar com o processo de alienação. Então, essa legislação aqui, a federal, ela abrange todo o país. Se acontece em Toledo, tem que acontecer em Aracruz. Não podemos fugir. Há também continua, senhora presidente, há também na referida lei a desafetação do lote 645, pertencente ao loteamento Aldeia, também destinado ao uso institucional. Em princípio, o que se depende da análise dos autos é que o município tentou demonstrar que a loteadora responsável pela implementação do loteamento Dúlios atendeu, em tese, aos requisitos urbanísticos necessários à sua viabilização, uma vez que teve o projeto de loteamento aprovado pela Prefeitura e promoveu em seguida o registro deste, com, em tese, certificaria a regularidade do loteamento. Quanto a esse aspecto, ao citar trecho do recurso especial 300.181 de São Paulo, julgado pela primeira turma em 6 de 4 de 2006 e publicado 2 de 5 de 2006, Arnaldo Rizado destaca que, abro aspas, a aprovação do loteamento pelo município, seguido de registro junto ao cartório de registro de imóveis, produz importantes efeitos, dentre os quais o de tornar legítima a divisão e a venda dos lotes. Ultrapassada essa etapa, não se pode mais taxar de irregular o loteamento aprovado e devidamente registrado, fecho aspas. Ademais, a Lei 6.766/79 traça a sistemática a ser seguida para que o parcelamento do solo se dê de maneira regular, estabelecendo que, primeiramente, o loteador deverá solicitar à Prefeitura Municipal que defina as diretrizes para o uso do solo, do traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres, das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário, apresentando para este fim requerimento e planta do imóvel nos termos do artigo 6º. Define novamente, vereador Alexandre, o que tem que se fazer com essas áreas que serão destinadas ao município. Lei federal. Letra B. Em conformidade com o artigo 7º, deverá haver pela Prefeitura Municipal, nas plantas apresentadas junto com o requerimento, a indicação de acordo com as diretrizes de planejamento estadual e municipal, das ruas ou estradas, do traçado básico do sistema viário principal, da localização aproximada dos terrenos destinados a equipamento da localização aproximada dos terrenos destinados a equipamentos urbanos e comunitários e das áreas livres de uso público, das faixas sanitárias, do terreno necessário ao escoamento das águas pluviais e das faixas não edificáveis, da zona ou zonas de uso predominante da área, com indicação dos seus usos compatíveis. Esse item B, senhora presidente e senhores vereadores, isso aqui retrata justamente o que é o nosso artigo 44 PDM. Nossa lei do Plano Diretor Municipal copia, traz a informação ipsiliteris do que tem o artigo 44. Esse item B aqui é para todo mundo, está definindo o que tem que se fazer com essas áreas. Essas áreas, tirando as faixas sanitárias, o terreno necessário ao escoamento, áreas livres, então, sobra o quê? Os instrumentos comunitários de uso institucional, vereador Fábio. O 44 do nosso PDM está em vigor, nós temos que cumpri-lo.
C. Em seguida, o loteador deverá apresentar à Prefeitura Municipal o projeto contendo desenhos e memorial descritivo, acompanhado do título de propriedade, certidão de ônus reais e certidão negativa dos tributos municipais, todos relativos ao imóvel, conforme prevê o artigo 9. Se estiver regular o projeto de loteamento, será aprovado pela Prefeitura Municipal. Ato contínuo, o loteador deverá pedir o registro de loteamento no cartório de registro de imóveis dentro de 130 dias a contar da data da aprovação do projeto, sob pena de caducidade na aprovação. Destaque-se que a aprovação do loteamento duro se deu por meio do Decreto Municipal 193, que assim dispôs. Aí diz aqui, senhora presidente, vou pedir para pular, para não cansar os vereadores, até porque está o decreto lá daquela cidade. Então, pulo, que foi o decreto que ficou aprovado o loteamento. Como pode ser verificado na matrícula 044, 833 constantes, das folhas 214 e 222, houve registro de loteamento duro no primeiro ofício de registro de imóveis, nos termos do artigo 19 da Lei 676679, e, por conseguinte, o registro dos lotes 186, 281 e 438, com a devida observação de que se trata de áreas reservadas ao uso institucional, passando essas a entregar o domínio do município nos termos do artigo 22 da Lei 676679. O que diz o artigo 22? Desde a data do registro do loteamento, passa a entregar o domínio do município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo. Na hipótese de parcelamento do solo implantado e não registrado, o município poderá requerer por meio de apresentação de planta de parcelamento elaborada pelo loteador ou aprovada pelo município e de declaração de que o parcelamento se encontra implantado, o registro das áreas destinadas ao uso público, que passam dessa forma a integrar o seu domínio, passam novamente a ser afetados, que é o caso desse aqui famigerado projeto 068, que fala do loteamento de jardins. Presume-se, portanto, que todos os imóveis que têm o seu registro efetivado perante o cartório de registro de imóveis ou tiveram todos os requisitos necessários à sua aprovação. Contudo, apesar de ter sido realizado o registro do loteamento duros, o Junta Oficial de Registro de Imóveis verificaram algumas irregularidades. Após a análise da documentação e constatados os autos, apurou-se que há divergência de informações que respeitam a metragem dos lotes. E aqui pulo, senhor presidente. Ainda verifica-se que todos os lotes urbanos 438, 281 e 186, além de terem sido legalmente desafetados pelo município de Toledo, posto que se trata de áreas de uso institucional, tiveram as desafetações inadequadamente registradas pelo primeiro ofício de registro de imóveis, bem como foram desmembrados, originando lotes menores que, por sua vez, receberam matrículas individualizadas. Nesse aspecto, nota-se ainda que o artigo 10 da referida lei federal, ao tratar de aprovação de projeto de desmembramento, deixa claro que no requerimento a ser encaminhado à Prefeitura Municipal pelo interessado, este deverá indicar o tipo de uso predominante do local. Artigo 10. Para aprovação de projeto de desmembramento, o interessado apresentará requerimento à Prefeitura Municipal ou ao Distrito Federal, quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada e da matrícula da gleba, expedida pelo cartório de registro de imóveis competente, ressalvando o disposto do parágrafo 4º do artigo 18. A de planta do imóvel a ser desmembrado contendo indicação do tipo de uso predominantemente do local. Portanto, em nenhum momento, o primeiro ofício de registro de imóveis poderia ter registrado a desafetação e o desmembramento de áreas reservadas ao uso institucional, uma vez que essa, ao contrário de áreas desmembradas, possui destinação definida em lei, não podendo ter tal destinação alterada pelo loteador, artigo 17 da Lei 676679, e passando a entregar o domínio do município. O artigo 19, parágrafo 4º da Lei 676679 impõe ao oficial de registro de imóveis o dever de examinar a documentação referente ao projeto de loteamento, bem como estabelece a sanção a ser aplicada ao oficial nos casos de registros realizados em desconformidade com o disposto na referida lei. Ademais, para serem evitados transtornos futuros aos adquirentes dos imóveis e ao município, é importante salientar que até o momento do efetivo registro do imóvel, o cartório de registro deve fiscalizar a regularidade da execução do projeto de loteamento, para que não ocorra, por exemplo, o registro que aponte incorretamente a metragem do imóvel, conforme demonstrava anteriormente. Ainda consta no documento de folhas 214 e 22 que o imóvel utilizado para a implantação do loteamento dúlio se trata de chácara número 145, oriunda de subdivisão de lotes rurais. Contudo, além de não haver nos autos instrumentos legais que autorizam a realização do loteamento urbano em terras rurais,
também não foi demonstrado pelo município que o projeto de loteamento urbano teve autorização dos órgãos legais competentes. Portanto, se depois de acurada a análise de toda a documentação referente ao loteamento, ficar comprovado que não houve autorização dos órgãos competentes para a sua implantação e que houve desatendimento da legislação específica por parte do loteamento do município ou do cartório de registro de imóveis, estarão configurados os seguintes crimes previstos no artigo 50. Então, se não houver o atendimento da legislação específico parte do loteador do município, destinação dos imóveis, estão previstos os crimes. Também pulo aqui para não há necessidade. A Lei 67.6679, ao disciplinar a questão de passamento de solo urbano, determinou no seu artigo 4º que os loteamentos deverão atender pelo menos aos seguintes requisitos: as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaço livre de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem. Considere os comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, lazer e similares. Tal norma urbanística, também constante da Lei de Passamento do Solo Urbano do município de Toledo, vincula a atividade do município, que, por sua vez, não poderá dar outra destinação às áreas de uso institucional, senão aquela determinada por força do registro de loteamento, no respectivo registro de imóveis, que aqui eu trago a esta casa, novamente, o artigo 44 do nosso plano diretor municipal. Então, senhora presidente, não quero ser cansativo, porque já deixei bem claro aqui como que funciona a cronologia para as alienações de imóveis públicos. Nós temos que ter o cumprimento integral do artigo 17. Não podemos fugir à regra, vereador Alexandre. O artigo 17 estabelece a alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público, devidamente justificado, vereador Paulo, será precedida de avaliação e procederá às seguintes normas. Então, é isso que, mais uma vez, na sessão anterior, justifiquei o conceito de bens públicos, disse que quais são os bens que podem ser alienados ou não, trouxe a colação, trouxe esta casa o artigo 98 do Código Civil e disse que nós estaríamos incorrendo em inconstitucionalidade formal e material à aprovação desse projeto. Gostaria que agora, nesse momento do mérito, já tentei mostrar aos senhores de forma preliminar que não poderíamos votar enquanto não tivéssemos o cumprimento dos requisitos necessários, as quais a decisão foi, eu respeito, que foi adotada nesse momento, até porque o plenário é soberano, mas não me deixa outra questão a não ser buscar outras alternativas de recurso. Então, só por último, fica o meu pedido. Essa casa está aqui com a presença da sociedade que não quer a venda. A sociedade não quer a venda dos imóveis. Continua em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem. A sociedade... Só para contribuir, presidente, com o vereador Fábio Neto, é importante também dizer que, já está claro, o povo não quer. E depois, ontem, na gestão anterior, nós tivemos aqui dois importantes empreendimentos fincados neste município, que vieram para cá para contribuir com a nossa sociedade, e muitos filhos dos que aqui estão, e muitos filhos dos que aqui não estão, mas que com certeza também não aprovam, foi fincado neste município o Senai e o IFES, que só vieram para cá porque tínhamos aqui 30 mil metros quadrados para doar para o Senai, para que viesse, e 39 mil metros para o IFES. Hoje estamos desprendendo... Só lembrando que essas instituições, elas formam cidadãos, elas qualificam os nossos filhos, vão qualificar os nossos netos para futuros profissionais com qualidade naquilo que fazem. E assim, esta área hoje já está no final do mandato do atual prefeito. A gestão termina no 31 de dezembro. O próximo prefeito que virá, não sei quem será, só Deus é quem sabe, mas de repente tem algum pensamento para aquela área. Quem sabe vai atrair uma outra entidade que possa qualificar ainda mais os nossos jovens. Então fica aqui o pedido que votem contrário a este projeto e que preservem o que é do povo.
Continue em discussão. Só, presidente, eu estaria finalizando a minha manifestação, mas o vereador interrompeu dando a sua contribuição. Então, voltando, a cidade não quer. A sociedade não quer venda. A sociedade é representada pelas pessoas que estão aqui hoje. Aliado a um abaixo-assinado de quase 3.500 assinaturas que nós temos ali, que foi objeto de pedido do CONSPAR para que pudéssemos realizar o plebiscito. Então, fica esse pedido deste vereador para que os nossos pares votem contrário ao projeto. Votem contrário porque a sociedade não quer e que o projeto é inconstitucional. Dentro desse inquérito aqui que eu fiz a leitura, tem uma frase aqui da promotora de justiça dizendo o seguinte: a razão de ser da norma, isto é, o seu espírito, cria limitações da atuação do município, pois a administração que fiscaliza não pode violar a norma. Então, a poder público que fiscaliza não pode violar esta norma. Dizendo, não cumprimos o artigo 17 da lei federal. Não observamos a lei municipal do nosso PDM e não cumprimos outras questões constitucionais, até mesmo porque violamos a nossa lei orgânica. Então, peço aos nossos pares, com todo o respeito, que votem contrário. Façamos o seguinte, de forma hipotética, se cada um fosse aqui, tivesse agora, neste momento, com um lote, com um desses lotes, e devolvêssemos à sociedade, através do voto, não. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 068 com substitutivo e emendas. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 068 de autoria do Poder Executivo Municipal. Eu já tinha colocado em votação, contrário. presidente. Com voto contrário deste vereador. Deste vereador também, senhora presidente. Deste vereador também, presidente. Com o substitutivo e as emendas aditivas 001, 003, modificativo da redação. A sessão está suspensa. Projeto. De 3.724, de 14/10/2013. De 15/10/2014 e de 4/010 de 2015, que dispõe sobre a bolsa de treinamento para guarda-vidas. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 024. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 024, de autoria do Poder Executivo Municipal. Veto à emenda aditiva do projeto de lei 014, que altera a lei municipal 3.716, de 3 de outubro de 2015. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é pela admissibilidade do veto e, quanto ao mérito, emite parecer favorável ao veto. Em discussão. Senhora presidente, para discutir. Em votação. Para discutir, senhora presidente. O parecer da comissão. Trata-se de veto à emenda aditiva do projeto de lei 014. Está o parecer, vereador. Desculpa, senhora presidente. Parecer da Comissão de Justiça pela admissibilidade do veto em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado.
Em discussão, o veto à emenda aditiva 003 ao projeto de lei 014. Senhor presidente, razões de veto à emenda aditiva, emenda que foi apresentada pelo vereador Renato no projeto originário. Esta casa votou à unanimidade favorável à emenda e o Executivo agora traz essa preocupação de vetá-lo. Esse veto é concernente à composição do fundo, que é paritário. Nós temos a indicação dos membros do governo, do Poder Executivo, e nós temos a indicação da sociedade civil organizada. A emenda apresentada pelo vereador Renato, ela indica um componente, uma indicação do Poder Executivo e outra que é da sociedade civil organizada, e concernente à matéria que trata do tema de política pública e agricultura. Não vejo por que não vai alterar substancialmente o projeto e nem atrapalha, vereador Alexandre. Está dizendo, ele traz uma preocupação de incluir no fundo, no conselho, um representante da Secretaria de Cultura e um representante da sociedade civil organizada responsável pela agricultura. Então, meu voto é contrário ao veto, porque não altera em forma nenhuma o projeto que foi nessa casa votado e com a emenda apresentada. Continua em discussão. Em votação, a votação é nominal. Peço o primeiro secretário, faça chamado dos senhores vereadores. Pela expressão sim ou não. Como vota o vereador Adair Lose? Não ao veto. Como vota o vereador Alexandre Manhães? Não. Como vota o vereador Beto Vieira? Favorável. Como vota o vereador Paim? Favorável. Como vota o vereador Eliel? Favorável. Como vota o vereador Ervaldo? Favorável. Como vota o vereador Fábio Machado? Não ao veto. Como vota o vereador Fábio Neto? Não ao veto. Como vota o vereador Leco? Sim ao veto. Vereador José Gomes, sim. Como vota o vereador Lúcio Zanol? Não ao veto. Como vota a vereadora Mônica Cordeiro? Sim ao veto. Como vota o vereador Paulo Neres? Sim ao veto. Como vota o vereador Renato Pereira? Não ao veto. Como vota o vereador Romildo Brueto? Sim. Como vota a vereadora Rosane Machado? Sim ao veto. Como vota o vereador Valmir Cosa? Sim. 11 votos favoráveis e 6 contrários, senhora presidente. Aprovado em segundo turno, veto à emenda aditiva 003 do projeto de lei 014. Projeto de decreto legislativo 115, que aprova com ressalva as contas da Prefeitura Municipal de Aracruz referente ao exercício de 2012, de responsabilidade do senhor Ademar Coutinho Deves. O autor, Comissão de Economia, Finanças, Fiscalização e Tomada de Contas. O parecer da Comissão de Finanças conclui pelo acolhimento do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 115. Senhor presidente, trata de projeto de decreto legislativo número 115/2016, que trata das contas do senhor Ademar Coutinho Deves, no exercício de 2012. Quando essa casa analisou as contas do então prefeito Luiz Carlos Cacá Gonçalves, esse vereador acompanhou o que o Tribunal de Contas disse naquele momento. Então, por questão de coerência, eu também acompanho o parecer do Tribunal de Contas e voto favoravelmente ao projeto de decreto legislativo 115/16, que ficam aprovadas com ressalva as contas da Prefeitura Municipal de Aracruz referente ao exercício 2012. Isso, meu voto, é um voto de coerência, porque naquele momento eu votei
com o Tribunal de Contas, reprovando as contas do senhor prefeito municipal à época, Luiz Carlos Cacá Gonçalves. E neste momento, da forma que eu invoquei a minha razão de votar, vereador Paulo, eu também voto favorável em razão do que o Tribunal de Contas apresenta neste momento. Continua em discussão. Em votação. A votação é nominal. Convido o primeiro secretário a fazer chamado dos senhores vereadores. O vereador se manifestará pela expressão sim para a aprovação do decreto e pela expressão não se rejeitar o projeto. Como voto o vereador Adei Lose. Sim. Como voto o vereador Alexandre Manhães. Sim. Como voto o vereador Beto Vieira. Sim. Como voto o vereador Paim. Sim. Como voto o vereador Eliel. Como voto o vereador Rivaldo. Sim. Como voto o vereador Fábio Machado. Sim. Como voto o vereador Fábio Neto. Sim ao projeto de decreto legislativo. Como voto o vereador Leco. Sim. Como voto o vereador José Gomes. Sim. Como voto o vereador Lúcio Zanol. Sim. Como voto a vereadora Mônica Cordeiro. Sim. Como voto o vereador Paulo Neres. Sim. Como voto o vereador Renato Pereira. Sim. Como voto o vereador Romildo Proeto. Sim. Como voto a vereadora Rosane Machado. Sim. Como voto o vereador Valmir Coser. Sim. Senhora presidente, 17 votos favoráveis. Aprovado em segundo turno o projeto de decreto legislativo 115/2016, que aprova as contas da Prefeitura Municipal de Aracruz do exercício 2012. Senhora presidente, Passamos às fases. só uma questão de ordem, porque na hora não ficou claro, que conste no mapa de votação que no projeto 068 de 2015, o vereador Fábio Machado, Lúcio Zanol, Fábio Neto, Renato e ADI Lose votaram contra o projeto, porque foi o que aconteceu, mas na hora eu não sei se registraram no mapa de votação. Esses votos foram contrários, ok? Com a palavra, vereador Renato. Vereadora Mônica, vereadores, por presente. Mais uma vez, boa noite. O que me traz aqui à tribuna, apesar do clima estar meio tenso, mas é um motivo bom agora. O pastor Ronaldo Gasparini convida os senhores vereadores, convida os funcionários do Legislativo, o público presente, para o 23º aniversário do Presbitério Norte Litorâneo, no local Igreja Presbiteriana do Vila Nova, às 19h30, onde vai ser comemorado também os 157 anos de Igreja Presbiteriana no Brasil. Obrigado a todos. Nada mais havendo tratado, dou por encerrados os trabalhos dessa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária.